Fala aí, primeiro ano, tudo bom? Tô gravando aqui uma aula para vocês hoje, já que eu tô afastado um pouquinho, né? Vocês já devem ter percebido. Fui pego aí pela Covid, então, pra gente não ter tanto atraso na matéria, resolvi gravar esse vídeo para vocês do capítulo 12, que é o único capítulo que a gente não abordou aí em sala. Sei que aí teve substitutos aí que fizeram com vocês, mas preferi fazer um vídeo para ajudar aí na compreensão desse capítulo, tá? Então a gente está falando sobre a integração da América do Sul, tentativas. Então ele já está dizendo que teve coisas que não deram certo nessa política de integração dos países latinos. A gente já tem observado nos últimos capítulos, no 11, no 10, sobre a influência dos Estados Unidos na América Latina, né? Principalmente na América Central, que a gente dá aquele apelido pesadão de República das Bananas. E com a América do Sul não é tão diferente assim. Apesar das nações terem PIBs mais relevantes, tamanhos, né, territórios mais valiosos, com riquezas mais interessantes, a influência estadunidense também foi forte aqui, principalmente durante a Guerra Fria, né? Coisa que a gente vem martelando aí desde o primeiro dia de aula com vocês. Então, o que a gente tem que pensar? Que hoje a América do Sul tem uma integração bacana, principalmente em relação aos blocos regionais que surgiram, tá? Porque logo a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse erro, né, que essa falha dessas tentativas de integração foram porque inicialmente tentaram fazer tudo uma coisa só. Né? Hoje a gente tem o Mercosul como um bloco que deu super certo na América do Sul e que vem se revelando uma integração bacana entre os países. Então, foi como um resultado dessas tentativas, o que deu certo foi reduzir o tamanho dos blocos, né? Então, a primeira parada que a gente tem que pensar são nesses dois nomezinhos aqui que vão aparecer, com certeza, se cair algo desse capítulo, eu acho que é Aladir e Alauk que serão retratadas, né, como o erro dessa tentativa de integração. Primeira parada, 1960. A gente está aí no comecinho da União Europeia lá com a SECA, Estados Unidos com sua hegemonia econômica, União Soviética tentando ampliar sua influência em algumas áreas. E aí quem começa a fazer essa integração na América Latina? Tentando juntar, sente o drama. A gente está falando de Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, já na América Central, América do Norte, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela. Está tentando juntar uma galera grande, diferenciada, com níveis de desenvolvimento diferentes, num único bloco, né? Um tratado de Montevidéu. Tentando, né, de maneira bem similar ao que a gente vê na comunidade europeia, tá? Similar, tentando ver uma área de livre comércio, principalmente nos produtos rurais, né, que a maioria dos países citados, né, Colômbia, Chile, enfim, são produtos primários. Chile, muito minério, Paraguai, Uruguai, rurais, essencialmente, Brasil, né, Argentina, enfim, um livre comércio nesse tipo de produtividade, principalmente do setor primário. Só que ela não vai atingir o objetivo, cara. A Lau que ela, como essa tentativa inicial no Tratado de Montevidéu, tentando juntar essa galera toda aqui, não atinge objetivos. Primeiro motivo são os problemas econômicos, são países subdesenvolvidos, com políticas que estão sendo transformadas na década de 60. Pensa no Brasil com a entrada da ditadura militar, o regime militar. Então você está vendo que os países abordados nessa ALAUC, né, a Área de Livre Comércio da América, ela não... latino-americana, né, desculpa. Quase falei a ALCA, né, a Área de Livre Comércio da América Latina, uma associação. Então, esses problemas internos já mostram uma grande desigualdade entre os integrantes. Então, eu passo aí 20 anos, de 60 a 80, né, com medo de sufocar os pequenos. Eu acho isso até interessante dessa tentativa, porque como a gente viu um bloco que não está dando certo, porque eu tenho diferenças internas muito grandes, concentração de renda marcante entre esses países, então muita gente pobre, pouca gente com dinheiro, uma concentração de terras, concentração de uma industrialização ainda começando. Então não foi um acerto,
tá? Então a gente está desde 60 tentando fazer a ALAUC dar certo, não deu certo. Qual é o resultado disso? É a gente tentar mudar, tá? Algo menos ambicioso, tá? Se for fazer uma diferença entre a ALAC e a LADI, é de integração. A diferença vai ser, eu quero uma área de livre comércio da América, agora não, quero integrar a América. Então, um tratamento diferenciado entre seus membros será o interessante. Eu estou até aumentando o número de países, que agora estou vendo Cuba, antes do embargo, Paraguai, que até então estava apenas pensando em fazer parte da ALADI, tá? Colômbia, países que aderem a essa tentativa de integração. Como ela é menos ambiciosa, então ela apenas está mostrando com essa diferença entre os seus membros o que cada participante da ALADI pode oferecer. Então, países como o Brasil, nesse período dos anos 80, já depois de 20 anos tentando fazer uma área de livre comércio que não dá certo, o Brasil começa a oferecer produtos mais baratos. México a mesma coisa, o Chile pensando em uma integração territorial, juntando, né, com Bolívia, juntando com o Equador, com o Peru, uma região andina mais integrada. Então, o que a ALADI vai propor? Está propondo de maneira menos ambiciosa, mas realista. É um acordo de alcance parcial, até mesmo com quem está fora do bloco. Então, cada país está se mostrando a sua potencialidade econômica e oferecendo ela a esse grupo de 12 países iniciais. Só que a mesma problemática, são países muito diferenciados, com níveis de desenvolvimento e de industrialização. Então, como é algo menos ambicioso, não resultou em um sucesso eficiente. Na verdade, começou a criar grupinhos, tá? Cada grupinho, como é uma área livre de interesse e de integração, acabou revelando, né, a facilidade e a potencialidade do Pacto Andino, como o primeiro passo aí dessa integração mais forte no Acordo de Cartagena. Olha a data, 1969, está sendo assinado esse acordo, criando um pacto dentro da tentativa da ALAUC. Lembra, a ALAUC está nos anos 60, começando lá com o Tratado de Montevidéu. Não está dando certo. A galera dos Andes começa a se integrar para fazer uma integração deles. E isso se revela, mostra, né, como caramba, a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Fez um bloco grandão que não está dando certo. Faz um bloco menor que está dando certo. E aí a ideia é acelerar o desenvolvimento dos membros, integrando economicamente e socialmente a galera dos Andes, tá? Então, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, de uma forma bem integrada, principalmente no meio de transporte, rodovias vão ser construídas, ferrovias, integrando esses países territorialmente e buscando uma oferta de produtos internos, deu mais certo do que a LAUC. Então, eu estou tentando fazer uma integração menor com mais direcionamento, e isso dá certo. Então, como eu vejo as dificuldades da LAUC e a ALADI, eu também estou percebendo dentro do Pacto Andino problemas. Chile, por exemplo, é um grande problema, porque a gente vê o Pinochet sendo o ditador que transforma o Chile e retira ele do tratado, do Acordo de Cartagena, né, do Pacto Andino, e a fragmentação do Peru também, a fraqueza no começo dos anos 90 que faz a retirada do país do bloco. Então, não é porque o bloco está consolidado que os países não podem ser retirados. Problemas podem aparecer, como a gente vai ver também no Mercosul. Então, o Pacto Andino é o primeiro sucessinho de integração da América do Sul. Tá? Relevante, a saída do Chile e a saída do Peru, os dois voltam depois. Né? E o vacilo da Venezuela. A Venezuela estava fazendo parte
do Pacto Andino, porém, em 2006, não tão no passado aí do bloco, a gente já está falando já da virada do século, a Venezuela entra no Mercosul. Fazendo parte do Pacto Andino, ela rompeu com o tratado, com o Acordo de Cartagena, e é suspensa, né? Então, por que a Venezuela quis ir para o Mercosul? Vamos lá, o que é o Mercosul? Tratado de Assunção em 91, juntando 4 países que não faziam parte do Pacto Andino. Então eu estou vendo uma outra interação, já que eu estou vendo Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile fazendo o Acordo de Cartagena, criando o Pacto Andino lá em 69, e que deu certo por um bom período, fazendo o único bloco econômico que está funcionando na América do Sul, já que as tentativas da ALAUC e da ALADI não estão dando certo. O Mercosul é a versão do Atlântico, tá? Lembra que o Paraguai, mas o Paraguai não está no Atlântico. Bacia do Paraná traz o Paraguai para o Atlântico, né? Rios navegáveis. Então, os 4 originais do Mercosul estão criando uma zona de livre comércio e o fim das barreiras alfandegárias, com uma característica que vai ser primordial para você entender alguns problemas do Mercosul, que é a união aduaneira. O que é isso? É a tarifa externa comum. Tarifa externa. Tudo que vai ser comercializado para fora do bloco, juntando Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, tem que ser mais caro do que para os membros do bloco. Ou seja, a carne argentina, vou vender para, sei lá, Madagascar, estou dando um exemplo tosco, tem que ser mais caro do que ela vendesse para o Uruguai, para o Paraguai ou para o Brasil. Tá? Isso dá um sucesso inicial muito grande, porque eu estou integrando principalmente a região sul do Brasil aos países Paraguai e Uruguai, e a entrada, né, já que Buenos Aires está um pouco distante, mas a entrada aqui nesse bracinho da Argentina aos produtos rurais brasileiros e vice-versa. É algo que integra bastante, por isso que a gente está aqui, ó, grande sucesso inicial, porque de partida a gente está vendo uma integração que está funcionando, mas com o tempo, né, ao decorrer dos anos 90, crises econômicas no Brasil, a mudança do plano real, né, que foi algo bem expressivo para a nossa economia, uma disparidade muito grande entre o valor do peso da Argentina e o real brasileiro, tá? Isso cria uma redução no desenvolvimento do Mercosul. Então, na crise financeira, está abalando o Mercosul no finalzinho da década de 90, na qual a desvalorização do real começa a acontecer. Então, a grande disparidade que tinha entre o peso e o real dá uma certa reduzida. Então, o que era mais vantajoso para o Brasil, né, eu estou vendendo para um país que tem uma moeda mais fraca, a nossa então está com um valor maior, começa a reduzir. Eu vejo muito essa relação entre o sucesso inicial e essa redução na velocidade é para o Brasil, tá? Não é para o bloco inteiro, não. Porque nossa moeda deu uma desvalorizada no final dos anos 90, moeda nova, né? Lembra que o real tinha acabado de começar, 94, 95, 98, é pouco tempo, mas já está desvalorizando. Então, nossa diferença entre os países da América Latina, do Mercosul, são rapidamente retiradas, né? A vantagem brasileira econômica. Então, com certeza, a gente vê uma redução. Então, a gente não está consolidando, apenas levantando ideias, fazendo inclusive o contraponto com a ALCA. Né? Lembra que os Estados Unidos está querendo fazer uma bagunça econômica na América Latina, e o Mercosul, para os 4 membros originais, né? Depois a gente vai ver a entrada de outros países, está acelerando internamente. O Brasil, em especial, devido à nossa indústria mais desenvolvida, um mercado interno mais consolidado. Tá? Então, beleza. Venezuela vai entrar. Lembra que ele saiu lá do Pacto Andino porque entrou no Mercosul? A Venezuela entra com mais alguns países. O Paraguai está sendo suspenso. A gente está vendo a virada do século XX para o século XXI com algumas mudanças internas no Mercosul. Tá? Então a gente tem uma
um começo, né, dos anos 2000 com algumas mudanças. Vamos ver aqui bem no texto mesmo, estou usando bem a apostila para a gente ver como isso é fácil. Tá? Só você lembrar que a gente tem mudanças de políticas nessa virada. Então, Venezuela, liderada por Hugo Chávez, aderiu ao bloco, junto com a Bolívia. Chile, Colômbia, Equador, Peru estão participando só da TEC. Quer dizer, só não vão participar da TEC. Ou seja, eles vão participar da União Aduaneira, as tarifas internas vão ser reduzidas, mas os valores para eles podem ser mais caros. Então, eu estou vendo o Pacto Andino olhar para o Mercosul e para esse sucesso e falar, pô, também queremos participar dessa união aduaneira, coisa que o Pacto Andino não tinha. Então, une o Pacto Andino ao Mercosul, mas ainda cada um no seu quadrado econômico. Tá? Nós temos a TEC e eles não vão participar dessa TEC. Primeiro problema grande para nós, Brasil, é que a gente é parceiro da China, que a gente vende muito para a China. Então a gente está vendo hoje o Mercosul parte, associados, quem não participa, os três pequenininhos aqui, quem está suspenso é Venezuela. Deixa eu falar primeiro da Venezuela antes de falar desse problema do Brasil. A Venezuela ela vacilou muito em relação a esses dois blocos, o Pacto Andino e o Mercosul, porque eles aderiram ao Mercosul, então eles estão, antes de mais nada, aceitando a TEC, aceitando essa tarifa externa comum. Só que a Venezuela começou a vender gás e petróleo para os Estados Unidos mais barato. Isso deu um caô para a Venezuela dentro do bloco, porque eles romperam com a TEC. A única coisa que eles não poderiam romperam, o que fez uma suspensão do país e continua suspenso do bloco. Foi uma jogada muito errada. Eles romperam com a única coisa que eles não poderiam romper, o que é controverso, porque a Venezuela, dentro do Mercosul e dentro da América Latina, a gente sabe que eles estão com vários problemas políticos e econômicos. Então, foi fácil suspender. Na verdade, quem suspendeu foi o México, porque o México ele foi aceito, ele foi convidado do Mercosul para ser um juiz, para ser um avaliador do bloco. Sendo assim, ele tem algum benefício, lógico, ele está participando da associação econômica, então ele está interagindo economicamente com esses países ao mesmo tempo que ele é o juiz do bloco. E percebeu e avisou, ó, Venezuela está rompendo com a TEC porque está vendendo gás e petróleo para os Estados Unidos mais barato. Então, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, os 4 fundadores do bloco, estão suspendendo a Venezuela. Tá? Voltando a falar do Brasil, nós também rompemos com a TEC. A gente vende soja para a China muito mais barato. Só que olha a diferença de politicagem desse bloco. Venezuela ela entrou depois. Venezuela está com vários problemas econômicos. O Brasil é o país que mais cresce, é o mais poderoso em PIB dos membros. Tirar a Venezuela foi fácil. Tirar o Brasil é acabar com quase 70% do PIB do Mercosul. Então, pelo Brasil suspender, né, ter essa ruptura da TEC em relação à China, Argentina, Uruguai e Paraguai falam para o México, ó, não, deixa rolar. É melhor você ignorar a TEC da soja brasileira do que tirar o Brasil do Mercosul, já que ele está rompendo com a TEC. Então é tipo um café com leite aí, né? A gente acabou se beneficiando pela nossa superioridade econômica dentro do Mercosul e o nosso grande parceiro, a China. E a China vindo para o Brasil industrialmente também vai ser bom para os outros países. Paraguai, Uruguai e Argentina, que também está desenvolvendo um consumismo de produtos que não são produzidos lá, a um baixo custo. Já que entram no Brasil com baixo custo, temos uma livre circulação de mercadorias para esses países, uma liberação aduaneira. Então, os produtos que vêm para o Brasil também estão vindo para o Paraguai, Uruguai e Argentina. Tá? Então, vê essa diferença. Para a Venezuela, TEC foi motivo, né? A ruptura da TEC foi motivo para suspender. No Brasil, não, tá? Então, com certeza a gente tem que pensar bastante nessa relação entre Brasil e a TEC, Venezuela e a TEC, como um problema recente, tá? Então, união aduaneira é pensar
nessa abertura de importação e exportação entre os países. Já que nós temos essa liberação, o Mercosul ela tem dificuldades porque o valor dos produtos vai oscilar, principalmente dos commodities. Então, como a gente, os quatro, né, são produtores de commodities, são produtos baratos. E isso, já sendo barato, sem impostos, cria uma dificuldade de você tentar manter um equilíbrio nessa produtividade, nessa exportação. A soja brasileira afeta muito a produção da soja argentina, já que é muito barato e a gente produz muito mais. Os produtores de carne vão preferir comprar do Brasil. Isso vai prejudicar um pouco dentro da Argentina. Mesma coisa no Uruguai. Tá? A carne uruguaia comprando a soja brasileira, afetando o produto rural do Uruguai. Tá? Então a gente tem muito cuidado em pensar nessa área de livre comércio de uma união aduaneira, que dá uma dificuldade porque a gente está prejudicando às vezes o produto interno do país que está fazendo parte do bloco. Tá? Beleza? Bonitinhos. Atual momento político dos países sul-americanos. Isso é uma bagunça. Tá? Lembra que a gente tem países como a Venezuela que estão com crises severas, Chile com mudanças políticas recentes, ano passado, 2019, 2020, está havendo muitas manifestações no Chile, derrubada de governo provisório. Então, tá rolando muitos problemas, tá? Aonde uma nova esquerda latino-americana tentando unir, fazer um projeto integracionista de países esquerdistas. A gente tem o Mujica no Uruguai, o Hugo Chávez, Evo Morales, o Maduro, o casal Kirchner na Argentina. Então, a partir de 2000, a ascensão de governos de esquerda rompendo com a interferência americana, com a ALCA e mostrando um nacionalismo forte, está trazendo essa visão de governos com tendências sociais, não socialistas, fortes na América Latina, tá? Principalmente nos países que têm governos assumidamente de esquerda. A gente participou de 4 mandatos de esquerda no Brasil, até surgir um novo governo, né, o governo que está atualmente. Então, o Brasil também está participando desse projeto de nova esquerda latino-americana, um levante de partidos de esquerda que estão tentando transformar o IDH a partir da economia, tá? Um levante da população, beleza? Basicamente é isso desse capítulo, tá? Não tem muito que aprofundar, só você pensar na formação do Pacto Andino do Mercosul e a tentativa da ALADI e da ALAUC, tá? Então, bonitinhos. Vou nem fazer exercício aqui nesse vídeo para não ficar muito extenso, só para a gente tentar tirar alguma dúvida sobre esse capítulo. Tranquilo? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, vou postar isso no GSA para vocês. Tá linkado pelo YouTube, que é onde eu vou botar o vídeo. Então, bons estudos. Qualquer coisa, estou aí. Acredito que semana que vem eu volte para a escola, né? Vou fazer uma nova avaliação para ver se eu ainda estou contaminando as pessoas com Covid. Espero que não, tá? Porque eu não aguento mais ficar em casa. Abração, bons estudos.